Igreja é uma placa, uma denominação ou a religião que eu sigo. Mas a igreja que o Senhor Jesus fundou pelo seu Espírito, ela é muito além do que isso. Não é uma denominação, não é uma placa, não é um prédio, uma construção, mas a igreja de verdade somos eu e você, que cremos na verdade do Senhor Jesus, que cremos na mensagem do Evangelho, amém? Então eu creio que eu estou falando com a igreja aqui, amém? Quem é a igreja do Senhor que crê na sua palavra? Aleluia! Essa palavra transformadora que fez total diferença na vida da igreja primitiva, na igreja inicial. Nós vemos com o ensinamento, lendo a palavra, que houve períodos diferentes do agir de Deus. Lá no início, era o período em que o Senhor, o próprio Deus, agia. Ele descia para falar com o homem, ele se manifestava para falar. Era o tempo em que o Senhor falava com os seus profetas e através dos seus profetas. Depois veio o tempo em que Jesus aqui na terra se manifestou. E aí veio o tempo dos apóstolos, onde o Senhor levantou apóstolos. E depois disso, depois que Jesus veio, cumpriu a sua missão, morreu por nós e ressuscitou, deixou a promessa de que viria sobre todos o revestimento de poder. E quando veio esse revestimento de poder, lá em Atos 2, como todos nós já conhecemos, quando veio, eles estavam reunidos num só lugar, então veio como um vento veemente, eles escutaram um barulho e desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. Ali foi inaugurada a igreja do Senhor, e desde então nós temos vivido o tempo do Espírito Santo, o tempo de Deus agir na sua igreja e através da sua igreja, através de mim e através de você, amém? Aleluia! Então vamos começar a nossa leitura, lá em Atos capítulo 2, versículo 40 em diante. Atos 2, a partir do versículo 40. Diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. A palavra igreja, buscando lá na sua origem, na sua raiz, os estudiosos dizem que ela significa chamados para fora. E também significa assembleia, reunião. Então podemos entender que quando se fala a palavra igreja, é a reunião, a assembleia daqueles que foram chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo, dessa geração corrompida. Ali o Senhor estava chamando os seus para saírem daquela situação, para viver um novo de Deus, amém? E nessa noite você também, você e eu somos chamados para viver esse novo de Deus, esse novo do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Então, aqui é Pedro, depois da descida do Espírito Santo, depois desse revestimento de poder, Pedro discursou para todos que estavam ali, que ficaram espantados com todo aquele agir. E Pedro discursou, falou, levou a mensagem para eles. E aí diz no versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, através da mensagem do Evangelho, que foi ministrada com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, que desceu naquele dia, milhares de pessoas aceitaram essa mensagem. Então, se formos ver as características da igreja primitiva, a igreja de Atos, uma das primeiras características é essa, que ela aceitou a mensagem enviada
pelos apóstolos, pelo Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Então, eles aceitaram. Eles deixaram aquela mensagem entrar. Eles creram naquela mensagem. E ali a igreja do Senhor cresceu. De um grupo de cerca de 120 pessoas, se tornou milhares e milhares. Mais 3.000 pessoas foram alcançadas. Por quê? Aceitaram aquela palavra. Aceitaram aquela mensagem. O versículo seguinte diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esses versículos que nós estamos lendo e os seguintes vão esclarecer para nós a espinha dorsal da igreja. Como realmente era essa igreja. A partir dessa revelação aqui, em Atos 2, a partir desses versículos, nós vamos perceber o agir, como que a igreja se movimentava. Eu encorajo você a ler Atos, ele inteiro, e você vai perceber que a partir dessas características aqui, toda a igreja se moveu. Era a partir dessa forma. Então eles, no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino. A partir do momento em que eles aceitaram a mensagem, aceitaram o evangelho, creram em Jesus como Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, nos salvou, está à direita de Deus, está vivo. Eles se dedicavam ao ensino, eles queriam aprender, eles tinham fome. Então uma das características da igreja do Senhor é uma igreja que tem fome e sede pela palavra do Senhor. E graças a Deus nós vemos aqui uma igreja que tem essa fome, amém? Aleluia. Então, essa igreja se dedicava. Ela dedicava tempo, ela dedicava a sua atenção, ela buscava. Em seguida diz, dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Dedicavam-se à comunhão, a estarem juntos, a estarem congregados. Porque essa importância da igreja está unida. Afinal, nós somos um corpo, amém? A palavra do Senhor vai se referir à igreja, Paulo vai nos ensinar que nós somos um corpo. Eu e você somos um corpo. E membros, nós como membros desse corpo temos como cabeça o Senhor Jesus. E para esse corpo funcionar, para esse corpo se movimentar, agir como ele tem que ser, temos que estar unidos. Quando um membro do corpo começa a dar mau funcionamento, todo o corpo começa a padecer. Uma dor de cabeça que nós temos é sinal de que algo dentro de nós não está legal. Uma febre que começa a aparecer, algum membro, alguma parte não está legal. Então, como corpo do Senhor, essa igreja se reunia e dedicava-se à comunhão. Ao que mais? Ao partir do pão, a ceiar juntos, a trazer a memória do corpo e do sangue de Cristo. Também participar das refeições juntos. Era uma igreja que se dedicavam uns aos outros. Versículo 40, continuando, ao partir do pão e as orações. Queridos, a igreja de Atos, ela foi levantada, construída e permanece por conta das orações. Uma igreja que não ora é uma igreja enfraquecida. E quando eu falo uma igreja que não ora, trazendo esse entendimento de que somos corpo, vocês e nós aqui temos toda responsabilidade pela força espiritual dessa igreja. Porque muitas vezes, e eu já fui muito assim, a responsabilidade da força espiritual, da igreja se manter de pé, eram dos líderes.
os apóstolos, os pastores. Mas não, a palavra do Senhor nos ensina aqui que não era só a responsabilidade dos apóstolos, dos discípulos, todos, era uma comunidade unida e unânime. Quando Pedro foi preso, foi por conta da oração da igreja, de todos que oravam fervorosamente. O Senhor agiu e libertou Pedro da prisão. Então, uma igreja que falta oração, que não busca estar em comunhão, que não busca pelo conhecimento de Deus, é uma igreja enfraquecida. Seus membros estão fracos. E aí caminha de forma ruim. Nós vemos muitas pessoas, né, como nós aprendemos aqui, nosso apóstolo dizendo, muitas pessoas caminham de lugar em lugar, de placa em placa, como se elas estivessem procurando algo para serem servidas, como buscando um restaurante, mas não somos. A responsabilidade da igreja a qual você pertence, de estar erguida, forte, firme, atuante, uma igreja poderosa também é sua, assim como é nós que estamos aqui à frente do trabalho. Então a responsabilidade da igreja permanecer de pé é nossa, é do corpo todo. Afinal, somos um. Então essa igreja, ela se dedicava também às orações. Versículo 43, todos estavam cheios de temor. Outra característica da igreja, uma igreja que tinha temor a Deus, temor aos ensinos, temor aos mandamentos, respeito, cumpria, fazia-se. Essa igreja dava testemunho de que ela vivia com temor, porque ela vivia os mandamentos, porque ela obedecia. Então, essa característica da igreja de lá atrás também deve ser a nossa característica. Esse temor de fazer certo, de fazer a vontade de Deus, de cumprir os ensinamentos de Jesus, de não desagradar o Senhor, de não entristecer o Espírito Santo, como o Senhor nos ensina na palavra. Esse temor deve estar dentro de nós. E ainda diz: e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Queridos, essas maravilhas, esses sinais, podiam acontecer de tal forma, porque todo esse cenário estava montado, todo esse terreno estava pronto. A igreja unida orava, buscava, se dedicava. Então era fácil do Espírito Santo agir, porque ele encontrava ali lugar para agir. Por que Jesus, quando ele foi curar em determinado lugar na sua terra, ele não conseguiu fazer ali muitos milagres? Está escrito, porque não creram, porque não estavam na mesma visão, porque não acreditaram, porque não se uniram para crer naquilo. Então, quando nós, igreja do Senhor, estamos com o nosso pensamento dividido, quando nós, igreja do Senhor, não buscamos, não oramos, não praticamos, não damos testemunho, não temos temor, fica muito difícil do Espírito Santo agir, porque ele precisa achar lugar dentro de mim e de você para agir, amém? Então, se nós queremos ser uma igreja onde o Senhor, onde o Espírito Santo de Deus age de forma poderosa, nós precisamos dar espaço, dar liberdade para Ele agir em nossas vidas, amém? Então, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Por conta de todo esse preparo da igreja. 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Uma das características muito fortes na igreja inicial, na igreja primitiva, queridos, era a generosidade. Eles eram desprendidos de si mesmo, dos bens materiais, porque eles tinham como importância a palavra de Deus e a própria igreja em si.
eles queriam que a igreja crescesse, eles tinham essa vontade, era em conjunto, era essa unidade. Queremos ver mais pessoas alcançadas, mais pessoas tocadas, e o Senhor agia através disso, através dessa unidade da igreja. O Senhor podia agir, podia tocar, podia prosperar, fazia crescer. Por quê? Porque ali havia um povo generoso, coração generoso, desprendido, desapegado, abria mão do seu tempo para estar junto. Não eram egoístas, não buscavam só para si mesmos, não colocavam o eu em primeiro lugar, porque eles entendiam que eles eram um corpo, que o Senhor veio chamar um corpo, a igreja. Então, eles viviam e mantinham-se crendo numa única visão, numa única palavra, num só ensinamento, falando uma única língua, unidos. E tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ninguém passava por necessidade ali, porque uns ajudavam os outros. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Queridos, você lendo o livro de Atos, você vai ver o quanto essa igreja era feliz por ser igreja. Simplesmente pelo fato de pertencer ao caminho de Jesus, de fazer a obra, de levar a palavra. Eles eram felizes. E pensa que eles viviam em tranquilidade? Não. Eles eram perseguidos, mas mesmo assim, eles viviam felizes por fazer parte desse grupo que pertencia a Jesus. Desse grupo que vivia os milagres de Deus. Era uma igreja que experimentou um poder de Deus tão poderoso, que expandiu, que cresceu, que prosperou de uma forma tão estrondosa, que até hoje nós vemos a sua história registrada. Que até na história secular nós vemos partes dessa história, vestígios da história registrada na Bíblia, da igreja. Então essa igreja unida, um só pensamento, que se reunia, era feliz, vivia com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que acontecia por conta dessa igreja? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! O Senhor procura esse rebanho que propicia um ambiente para que mais façam parte. Esse rebanho que dá espaço para outros se achegarem, que tem prazer em ver outras ovelhas chegando naquele aprisco, que tem prazer em ver o rebanho de Deus crescendo. Então o Senhor acrescentava mais e mais a essa igreja. E quando diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, isso significa que o Senhor estava provendo para aquela igreja. Naquela igreja nós víamos gente de todo tipo. Aqueles que tinham mais, aqueles que tinham menos, aqueles que eram assado, aqueles que eram assim. Todos, uma diversidade de pessoas para fazer parte desse grupo que estava se preparando para levar o evangelho e que vivia para isso. Sabendo que a sua recompensa, as suas bênçãos estavam na mão de Deus. E o Senhor provia e fazia e prosperava e ungia e fazia com que eles cresciam e eles viviam, mesmo passando por algumas dificuldades, por algumas tribulações, viviam debaixo da bênção do Senhor. Cada vez que o Senhor acrescentava mais pessoas, eu imagino tantas pessoas chegando e de todos os tipos.
para preencher os espaços que ainda estavam vagos. Não só de lugar físico, por exemplo, como aqui, que tem algumas cadeiras que precisam ser preenchidas, mas os espaços na obra, os espaços na função, nas posições, porque o Senhor, Ele não deixou a sua igreja desamparada, e até hoje Ele não deixa. Ele não deixa a sua igreja desamparada. Então, aonde estiver precisando, se aqueles que ali estão, não estão movendo-se para isso, ou não têm condições para aquilo, o Senhor envia mais para ocupar aquela posição. Ele traz de fora para que aquela posição, para que aquela ação seja feita, para que aquela atitude seja tomada. Então eu quero dizer para você nessa noite, se posicione como igreja do Senhor, e seja atuante, e seja coparticipante da obra do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui pessoas que foram instrumentos do Senhor para serem usados para abençoar outras pessoas. E todo aquele que é usado para abençoar outras pessoas, queridos, esse é mais que abençoado. Esse é revestido, esse é tocado, esse é diferenciado. Então, queridos, se disponha. Nós vemos aqui uma igreja que ela é atuante. É uma igreja que se movimenta. Isso aqui é só a espinha dorsal. Você vai ler o livro de Atos, você vai ver de fato como essa igreja se movimentava, como essa igreja era atuante. E é essa característica que nós queremos viver hoje. Afinal, o Senhor, Ele construiu a sua igreja não para ela ficar lá atrás, não para ela morrer lá em Atos, não. É até hoje. Nós ainda vivemos debaixo do agir do Espírito Santo. Nós somos casa do Senhor, nós somos instrumentos de Deus, e nós estamos sendo, assim como todos os períodos em que o Senhor Deus agiu, em que Jesus veio, e agora o agir do Espírito Santo, estamos preparando para o caminho a viver na eternidade com o Senhor, amém? E enquanto isso não acontece, nós precisamos viver como igreja e desfrutar do agir de Deus, desfrutar do fluir do Espírito, desfrutar de todas as possibilidades que o Senhor Deus tem para nós como igreja do Senhor. Amém? Então, querido, não pense que você está sozinho, ou que você não faz parte, ou que é só você, ou que, me deixa aqui no meu cantinho, é só eu e Deus. Não, não é esse o pensamento. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um corpo unido. Afinal, quando um membro de um corpo, ele está desconectado da sua principal, da sua principal veia, daqui, da cabeça, ele não serve mais para nada. Ele não tem movimento. Uma pessoa que perde os movimentos, que lesiona a coluna, dependendo de onde ela lesionar, as pernas não funcionam, ou da cintura para baixo não funciona, ou se for mais alto, do ombro para baixo não funciona. Por quê? Porque perdeu a conexão com a cabeça, perdeu a conexão com o cérebro, perdeu a conexão com o principal órgão que comanda o corpo. E nós, como igreja do Senhor, membros do corpo de Cristo, não podemos perder a conexão com Jesus, amém? Quem é que liga? Aleluia! Quem é que hoje nos liga com o Senhor? Espírito Santo de Deus. Ele faz essa ligação. Então nós não podemos deixar esfriar, se perder essa ligação com o Espírito Santo de Deus, que é que nos liga com o Senhor Jesus. Ele diz: eu vou, mas outro virá. O outro Consolador, o outro Ajudador virá sobre vocês. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 32, vai dizer assim, Atos 4, 32, diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Aleluia! Isso aqui é poderoso demais, querido. Quando nós entendermos o poder que a igreja unida,
num só coração, num só sentimento, numa só visão, nada vai poder nos parar. Nada vai poder nos deter. Uma igreja unida, no mesmo pensamento, com uma só mente, com uma só visão, olhando para um único sentido, com um único sentimento. Essa igreja é poderosíssima. Esse corpo é poderoso. Porque ali o Senhor vai ter total liberdade de agir. Porque não está uma perna querendo ir para um lado e a outra para o outro. Não está um olho querendo ir para um lado, para um sentido, o outro para o outro. Não está um braço querendo ir para um lado e o outro para o outro. Não, é um que está tudo indo no sentido só. Que está levando para um único alvo, que é Jesus. Que é a vida com Cristo. Então, essa característica da igreja de ser unida é o principal. É o que faz total diferença. Por quê? Por que aqueles lá eram desapegados, eram tão generosos, não tinham apego pelos seus bens, pela sua vida? Por quê? Porque eles eram unidos e entendiam que o principal é o corpo, não é só eu. É o corpo. E isso fazia com que eles vivessem o sobrenatural de Deus. Isso fazia com que eles vivessem as maravilhas dos céus. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Seja financeiro, seja na saúde, seja na família, em todos os sentidos. Pertencer à igreja do Senhor, ser a igreja do Senhor e estar unido no corpo, faz com que você receba todos os nutrientes. Afinal, quando um membro morre, ele começa, por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade como a diabetes, que começa a perder um membro, porque aquele membro apodreceu, tem que ser amputado, tem que ser lançado fora. Por quê? Porque não está mais, está tendo algum problema ali. E aí perde tudo, não recebe sangue, não recebe os nutrientes, não recebe a ligação, não recebe. E esse membro é cortado, já não sente, já não vive, já não está mais junto. Então, querido, não seja um membro apto a ser amputado no corpo de Cristo. O Senhor Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês são os ramos, eu sou a videira. Se vocês estão em mim, vocês vão dar fruto, mas aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora. Isso é um perigo para nós como igreja. Então, para fazer parte dessa igreja, eu preciso ser um membro atuante em movimento, uma pessoa ativa, viva dentro do corpo, que vive em unidade de fé, em oração com o corpo. Amém? Então você, como igreja do Senhor, eu encorajo você a ser de fato unido com o corpo de Cristo. Não olha mais assim como aquele lugar ou aquelas pessoas. Não, eu faço parte. Eu sou igreja.